Uma tragédia que vamos analisar no Rua Segura. Em estúdio, Carlos Anjos, Francisco Moita Flores, comentadores do Rua Segura, e também o comandante Jorge Mendes, da Associação de Comandos dos Bombeiros Portugueses. Boa noite aos três. Obrigada pela vossa presença. Comandante Jorge Mendes, começo por si. Já que ontem analisámos aquilo que era conhecido sobre esta tragédia, hoje, com este dado adicional dos resultados das autópsias que confirmam o terror e o pânico que se viveu e que confirmam também que se as condições de segurança no local fossem outras, se calhar não teria acontecido tal tragédia. Boa noite. Isso não há dúvida nenhuma. Se as coisas estivessem preparadas para que efetivamente houvesse um caminho de evacuação apropriado, não se tinha acontecido essa tragédia. Isso não tenho dúvidas nenhumas nisso. Eu tenho ouvido uma data de comentários durante o dia e estamos naquela fase de que cada um quer passar a responsabilidade para terceiros, do Estado, o Estado para a Câmara agora para o proprietário para a Câmara para o Estado, e cada vez mais a culpa tem quase que morrer solteira. Esta edificação tem alguns anos e na altura que foi feita a legislação não era a que está agora em vigor. E é evidente que desde 2009 os bombeiros deixaram de fazer aquilo que se chamava vistorias, a estes espaços que ajudavam, e devido até à proximidade, que ajudavam os proprietários a repor algumas medidas de autoproteção. E é evidente que estava tudo preparado se houvesse um incêndio para acontecer esta tragédia. Eu ontem fiz uma pergunta que ainda não obtive resposta até mesmo lá de Tondela, que é quem é que montou a salamandra. Porque se foi uma empresa que montou a salamandra, independentemente das condições de segurança não estarem criadas, tem que ter a responsabilidade de isolar a salamandra em relação ao teto falso que lá estaria. Portanto, há aqui ainda muitas coisas para esclarecer. O facto é que morreram 8 pessoas, podiam ter morrido mais. O facto é que se tentou colmatar os erros que existiam, cometendo outros erros, mas as pessoas desconhecem esse tipo de situação. E este edifício não tinha as mínimas condições para ter este tipo de evento. Francisco, já estiveram no local inspectores da Polícia Judiciária e também elementos do laboratório da Polícia Científica. Supostamente não existe mão criminosa, mas pode existir aqui negligência naquilo que aconteceu. Sabe, isto é um terreno muito difícil. Não creio que haja aqui crimes, nem nada disso. Nem isso que está em causa. E eu tinha essa experiência vivida como autarca. A maior parte destas associações e sociedades têm vistos da autarquia autorizações, têm aprovados os planos de arquitetura, de especialidades. Mas isto, segurança, tem que estar tudo aprovado. Mas isto vai evoluindo porque isto vivem da gestão mais pobre que você possa imaginar. Então, se é necessário uma alteração de interiores, eles fazem. Se nós fôssemos analisar ou fiscalizar, fechavam todas, porque nenhuma delas, ou quase nenhuma delas, é legal. Quer dizer, é ilegal do ponto de vista das atuais leis do urbanismo, do território, da habitação, enfim. São todas elas praticamente ilegais. Mas são produções de pobres, de populações pobres, que muitas vezes é o trabalho voluntário daquelas populações que construiu aquela associação, aquela sociedade recreativa. Muitas delas com componentes extraordinárias. As melhores bandas musicais do país vivem nestas associações. São lá que os miúdos se formam para saber tocar e tocarem em grandes filarmónicas. Em Santarém conheci filarmónicas fabulosas de Santarém, não de Santarém cidade, de Santarém, estou a lembrar de Alcanete e da Garçaria, enfim, de pequenas terras onde são estes suportes, estas sociedades recreativas, são o suporte para o esplendor da formação de jovens. Como é que um Presidente da Câmara fecha estes pontos de reunião, que são os pontos de reunião únicos, muitas vezes, lá na aldeia? Como era neste caso, todas as pessoas... Como é que é possível fechar isto? Interditá-los ao único espaço de sociabilidade, de festa, único café, recreio. É o único café. O café funciona como tudo. Precisam de ler o jornal, é tudo. Pronto. Se vê o jogo de futebol. Enfim, é uma situação de um país subdesenvolvido, pobre, muito pobre, em que fechar coisas destas é atingir as populações. Porque as populações são muito pobres também.
são os mais tristes, os mais pobres, que pagam o valor desta crise da legalidade e da procura da legalidade. É certo, mas Bom, isso não pode o que é significar possível? O que é possível que as pessoas fazer? estejam com poucas O que é- regras de segurança. Minha querida, o que é preciso fazer? É preciso fazer um esforço no sentido de ter, como disse aqui o seu comandante, levar esta malta a fazer a porta que evacua, não é? E que, ou pelo menos explicar-lhe, as portas têm que abrir para fora, não podem abrir para dentro. Porque se for de fora, até arrombadas são para as pessoas fugirem, não é? Isto foi uma tragédia que teve outra. Eu conheço algumas tragédias, a mais cabrão de todas é a do Eisel Park, não é? Os mortos são todos da mesma maneira, asfixiados, esmagados pela turba em movimento contra a rede do estádio. Houve uma discoteca em Madrid há bem pouco tempo, morreram 60 e tal pessoas, também assim. E eram, Francisco, aí fazem-se portas de saída e depois põe-se lá uma tranca para elas. Exatamente. Em Viseu não houve uma discoteca que acredito que morreu muita gente. Exatamente. E aqui, eu julgo que tem que haver medidas ponderadas para não prejudicar esta gente que vive no deserto, vive isolada, vive com problemas de relações humanas, com problemas de sobrevivência, e que depois aparecem os arautos da legalidade, dizer isto está tudo ao contrário, e portanto vamos fechar tudo isto porque tem que haver zelo. O senhor da salamandra, perceber se aquilo estava, ir lá alguém verificar, controlar as portas, os acessos. Mas quem põe aquilo não é nenhum senhor, é o senhor lá do da direção. Esse é o problema. É um sócio que tem aquilo lá disponível para... Então, mas é esse proprietário que agora fica com as Portugal é isto. responsabilidades, até porque Sara, fala não também de pode. questões de falta de seguros Pois é que nós estamos a neste falar de Portugal. espaço. Isto é o Portugal da sua Deixa-me só complementar uma dimensão coisa. mais pobre. É um Portugal que às vezes mete pena, não é? Não tem a ver com as discotecas de Lisboa, nem com aquilo que falam as elites em Lisboa. Nós até 2009 os bombeiros tinham um papel ativo nas vistorias destes estabelecimentos. Eu fiz algumas. E é evidente que alguns destes estabelecimentos, construídos há alguns anos, não tinham as condições de segurança previstas na lei. Aquilo que nós muitas vezes fazíamos, e é a tal a proximidade, era tentar completar operacionalmente, por exemplo, aqueles casos da hora da porta, mudar o ar da porta, aconselhar as pessoas, porque as pessoas não têm conhecimento. Havia uma certa proximidade. Nós falávamos com os proprietários, eu disse no domingo, até me estava a gostar de falar desta situação. Isto foi comprado, foi feito pelo dinheiro das pessoas locais. O Presidente da Câmara, lá bem café, que ele disse voluntários e voluntariado. Agora, alguém tem que lá ir e dizer, olha, cuidado que a salamandra tem que estar isolada, se calhar a escada, a porta que devia de abrir para fora foi a última a ser aberta, fazer um caminho de evacuação, porque as medidas de autoproteção não são tão caras como isso, por 400 euros, 200 e tal euros, fazia-se isso e se calhar até a própria Câmara subsidiava isso. Agora, alguém tem que ir lá e fazer esse trabalho. E desde 2009 para cá, que saiu uma portaria que depois deu origem a uma legislação, que legislação nós temos muita, que diz que tem que haver acreditação dos técnicos, e essa acreditação quem faz é a Autoridade Nacional de Proteção Civil. E eu já fiz essa pergunta, quantos técnicos já foram acreditados? Eu conheço muitos engenheiros civis que fizeram um curso de Proteção Civil, foram à Escola Nacional de Bombeiros fazer cursos, os comandantes de bombeiros foram fazer e estão à espera dessa acreditação. E portanto ninguém lá vai. E quando eu falo em fazer esta vistoria, não tem que ser punitiva, pode ser construtiva, pode ser aconselhar a pessoa, pode dizer, olha, cuidado, veja, olha que a salamandra não está em condições, se fizer um isolamento isto fica correto. Às vezes há pequeninos pormenores que efetivamente resolvem. Durante a peça que vocês mostraram, até coitado do proprietário do restaurante, muito inocentemente disse, eu consegui tirar as 2 vias de gás que lá estavam dentro. Eu disse, ai, valha-me Deus, não abras muita boca, porque não podes ter... Entende? Portanto, isto é genuíno, é das pessoas, é genuíno mesmo, quer dizer, as pessoas precisam de que alguém vá lá e que as ajude, não que esteja naquela situação punitiva, que estava a dizer muito bem, que só fecham quase todas, sim. É certo, mas agora ficamos a chorar e a lamentar 8 mortos e neste tipo de situações, numa situação de pânico. Como vamos ficar a lamentar outros mortos? Aquilo que o Francisco estava a dizer há pouco, que é assim, grande parte destas, sou natural de uma aldeia que só tem uma sociedade, provavelmente se for lá os bombeiros ou alguém, encerra, é fechada. Porque não tem as mínimas condições para continuar. Algumas delas até as casas de banho são fora, quer dizer,
não vale a pena a gente estar aqui a adorar. Este é o Portugal que temos. E estas pessoas, nós não podemos. Há pouco que o Sr. Comandante estava a falar. Pode significar que as pessoas podem estar em espaços às dezenas, quase centenas, encoladas se houver uma mínima situação neste de sítio perigo. aqui, neste local, houve a passagem de ano. Com o resto e o primeiro andar esgotados. Se isto tem ocorrido na passagem de ano, a salamandra não estava a funcionar porque eram tantas pessoas, que o calor era tanto que não era necessário ter a salamandra a funcionar. Podia ter ocorrido. O grande problema é que as câmaras não têm dinheiro, o Francisco, o Presidente de Câmara, e estas sociedades vivem do quê? Quais é que são as receitas? É as cotizações dos sócios que fizeram aquilo, com o dinheiro, como há pouco o Comandante dizia, é o bar que vende as bebidas todas mais baratas e por isso é que lá toda a gente vai tomar café, porque nos outros cafés custa 1 euro e ali custa 25 ou 30 cêntimos, e é depois as festas que eles organizam, a angariação de fundos, e quando aquilo falha tudo, porque ao fim o dinheiro é curto para fazer tudo, quem é que é a segurança social daquilo? É a Câmara Municipal que tem que fazer as obras nesta e em todas aquelas, e portanto no dia, como há pouco o Comandante dizia, e isso é verdade, nós portugueses somos muito bons a legislar. Em alguns fazemos leis muito boas que não servem para o país que temos. E, portanto, se um dia houver hoje, se amanhã o Governo disser assim, vamos fazer uma fiscalização a sério a todas as coletividades que temos em Portugal, principalmente as do interior do país, fechamos-las todas. Porque nós em Lisboa temos todos, por exemplo, os canais do Cabo e temos todos os canais codificados para ver o futebol em nossa casa. Nesta sociedade estava cheia de pessoas que tinham ido ver o jogo daquele dia que era o Benfica Braga, estavam lá a ver. E porquê? Porque as pessoas não têm esses canais em casa. A pobreza a escassez de recursos não os deixa. E portanto, a única forma que temos de fecharmos aquilo tudo, porque o ideal, que era aquilo que é a resposta que tu gostavas de ouvir, era assim: o Governo agora dava dinheiro às autarquias e as autarquias tinham dinheiro para dotar todas estas sociedades de todas as condições de segurança para funcionar. E ia lá uma inspeção dos bombeiros, ou uma inspeção da proteção civil, uma checklist, a checklist que existe, que é fácil, porque eu faço a inspeção. Técnico, fiz o curso, dou-me uma checklist, eu vou lá e digo, tem isto, tem aquilo, tem outro lá, e chegamos ao fim, o que não tiveram, eles têm que fazer. No dia que fizermos isso, porque é que isso não é feito? Porque nós não temos dinheiro para fazer isso. O país não tem dinheiro para fazer isso no país todo. E, portanto, nós vamos continuar a ser este país, como o Francisco dizia, rural, pobre, até ao dia em que, e temos feito um longo caminho, vamos lá ver, nós estamos a falar aqui, e o Comandante sabe disso, nós estamos, porque mesmo as coletividades em Lisboa têm um nível, porque estão próximos do poder, muito melhor em termos de condições do que aquelas. E já fizemos um longo caminho nos últimos tempos, porque nós tínhamos tetos falsos, na maior parte delas que era de amianto. Exatamente. E, portanto, que foi substituído porque senão as pessoas causavam cancro, faziam sem número de situações. Temos vindo a mudar, mas nós temos um problema económico e temos um problema de uma diferença entre Lisboa e o resto do país. Está claro que há crime nisto. Crime não, tem que haver dolo. Negligência pelo menos inconsciente, quer dizer, as pessoas. Quem lá foi pôr a salamandra foi porquê? Porque estava lá muito frio para fazer o torneio de Sueca e há de haver um jeitoso lá da terra, que é o que tem jeito para fazer tudo, fez um buraco, meteu um cano e aquilo, com o excesso de aquecimento, até podia ter pegado fogo à questão do teto falso. E, portanto, tem falhas de segurança, com certeza que tem. Nós já vimos que tem. O fator de uma porta de segurança abrir para dentro, quer dizer, com as pessoas todas a ir, a porta não abre. É escusado de estarem a fazer, teve que ir lá um trator a arrancar a porta, porque de outra forma a porta não abria. Tem falhas de segurança? Tem. Há a possibilidade económica, financeira de mudar isto no país todo? Eu duvido que haja. E, portanto, quando tu perguntas o que é que vai acontecer, nós vamos continuar a acreditar nos deuses. Ou seja, porque é que se lembramos disso? Lembramos disto porque ocorreu agora, e daqui já não nos lembramos do que está a acontecer nos sítios onde foram os fogos de outubro e depois de setembro. As coisas estão a ser feitas, há a rapidez que estão a ser feitas, mas de outras tragédias que tivemos. As discotecas onde há pouco falou, de Viseu e outras onde foi, hoje as discotecas estão todas em condições de funcionar. Provavelmente não estão. Mais, vão lá os bombeiros fazer a inspeção e no dia a seguir aquilo já não está outra vez em condições por causa do roubo. O dono da discoteca diz assim, para evitar, é que ter aqui uma porta que abre para fora, podem entrar para dentro, arrombá-la e eu então ponho a tranca do lado de fora para ninguém sair. Este é o drama de um país que no interior é muito pior. E portanto, quando tu me dizes assim, alguém vai ser punido por negligência nisto, quer dizer, as pessoas que fizeram aquilo nem a consciência tinham, mesmo a negligência inconsciente, que é aquela, a última. Agora, nós vamos chegar, quando chegar ao fim, quando a Polícia Judiciária chegar ao fim do inquérito, vai detectar aquilo, se fosse uma proteção civil ou outra, que é um número enorme de irregularidades com a lei, porque não estão conforme à lei. Agora, se quiserem punir aqueles senhores, quer dizer,
as pessoas que lá estão são todas voluntárias, ninguém ganha coisa nenhuma para ser dirigente daquilo, ainda tem uma carga de trabalhos que é seguros. Então, mas quem é que tem dinheiro para pagar os seguros daquilo? Mas alguém tem dinheiro em Portugal? Há alguma coletividade destas que tenha dinheiro para pagar seguros de vida? Eu não conheço nenhuma, já tivemos em várias, em termos de trabalho, quando se trabalhava, se esta tiver seguro, um seguro de vida, porque quando exerce, quer dizer, não tem, é escusado, conhece alguma que tenha? Eu não conheço nenhuma que tenha. Não, coitado. E portanto, O drama, isto é um drama terrível, Claro. é uma mágoa falar deste país profundo. claro, Porque nós, quando falamos deste país isolado, sozinho, onde as pessoas têm que construir, às vezes do nada, Francisco, o seu próprio sentido de vida coletivo e comunitário. Na minha aldeia não há Esse quatro é o pessoas. recurso, chamei. Na minha aldeia não há 4 pessoas que queiram pegar na sociedade. Têm que ser filhos da terra que vivem fora da sociedade, que vão pegar naquilo para manter a porta aberta para as pessoas poderem tomar um café fora de casa durante os dias. E, portanto, é deste país que o Francisco está a falar, e eu estamos a falar, que nós existimos. E para aquilo abrir, a Câmara provavelmente vai ter que dar um apoio financeiro curto. Então há dinheiro para pôr seguros naquilo? Não. Qual é que é a alternativa? A alternativa, by the book, é uma só. Fecha-se. Então, e fechamos aquilo, matamos as aldeias, matamos a cultura toda. Portanto, nós não temos recursos financeiros, nós vivemos num país com uma dificuldade tremenda, quer dizer, e isto é contribuir para o isolamento. Agora, vivemos em cima de um barril de pólvora, isso é verdade, em qualquer sociedade. Por isso é que eu disse, se for... Porque aqui é preciso perceber que nenhuma destas vítimas mortais foi vítima direta do incêndio, Claro. ou de queimaduras, ou de inalação Mas de... não, mas escuta, mas São vítimas nenhuma. do pânico. Mas se voltarmos ao meia-culpa, que eu pensava que o Francisco ia voltar, foi talvez o primeiro grande caso que tivemos numa coisa dessas, e aí foi fogo posto. Na esmagadora maioria destes casos em discotecas, as pessoas não morrem queimadas, nem morrem morrem, primeiro, inalação de fumos e depois esmagadas pelo pânico das outras. Tem sido assim em Portugal e no estrangeiro. Portanto, não adianta estarmos aqui à espera que as pessoas morressem queimadas. Não, hoje o socorro foi muito bom, conseguiu-se apagar imediatamente, mas as pessoas tinham morrido a fugir. Que é um facto curioso. Hoje alguém chamava a atenção no rádio, porque nos últimos incêndios, as últimas tragédias que nós tivemos em Portugal, as pessoas que morreram foram aquelas que fugiram. Ou seja, as pessoas morrem a fugir da morte. Ou seja, a fuga para a morte, é quase a fuga para a morte. Agora, se nós aplicarmos a legislação como já ouvi que se devia ser aplicada, nós matamos o resto do interior. E isso é dramático no país em que nós vivemos, quer dizer, nós não temos pessoas e não temos condições económicas, e isto é dramático, é uma pobreza franciscana de um E país. nós agora estamos a julgar aqui este caso, mas passado 2 dias temos um caso numa liga portuguesa, cheio de dinheiro, clubes com muito E é por dinheiro. isso mesmo que vamos falar também agora desse aconteceu caso uma de destaque. E porventura, aí sim, já não é uma questão de recursos humanos e de recursos financeiros, e que era uma questão de recursos financeiros. E é o caso que vamos abordar porque faz todo o sentido, tendo